Era 2007 e a euforia tomava conta da população brasileira, principalmente da classe política, com a confirmação do Brasil como sede do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de Futebol do ano de 2014. 64 anos depois, a Copa voltava ao nosso país. No dia 30 de outubro de 2007, em um evento com a presença do então presidente Lula, o ex-técnico Dunga, o ex-jogador Romário e outras figuras conhecidas da política brasileira, como Aécio Neves, Sérgio Cabral, a FIFA anunciava o Brasil como sede da Copa e o Maracanã como palco da grande final do torneio, como foi em 1950. Tudo isso levou boa parte da população à euforia. Afinal, muitos viam nesse evento a chance do progresso econômico, o desenvolvimento e a possibilidade de celebrar mais um título mundial, dessa vez jogando em casa, algo que seria inédito para o nosso país. No próprio dia do anúncio, ao comparar futebol com sexo, o escritor Paulo Coelho já mostrava o que viria pela frente. Escândalos de corrupção, obras superfaturadas, passaram a vir à tona e se tornar rotina pouco tempo depois. Em 2007, a FIFA havia feito uma exigência para o Brasil de apenas 8 estádios como sede da Copa, e de preferência com uma proximidade geográfica entre eles, facilitando aos torcedores que quisessem acompanhar o maior número de partidas possíveis sem precisar se deslocar, assim como evitar grandes mudanças climáticas para os jogadores, devido à grande amplitude térmica entre os estados brasileiros da região sul e região norte e nordeste. O governo brasileiro havia decidido sediar o evento em 17 estádios, no maior número de regiões possíveis do país, nos estados em que o futebol tem pouquíssima expressão, como o estado do Amazonas, na região norte. Então, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, em 2014, afirmou que essa foi uma decisão tomada exclusivamente pelo Brasil. A FIFA pressionou o país para reduzir o número de sedes, sendo definidos então 12 estádios, ainda assim um número 50% maior do que aquele recomendado pela instituição. Construído estádios em Brasília, Manaus, Natal, Cuiabá, Itaquera, feitas reformas em estádios já existentes, um custo extremamente elevado. Mais polêmica de todas as reformas, com certeza a do Maracanã. Havia passado por uma reforma em 2007 para sediar o Pan-Americano, reforma essa no valor de 300 milhões de reais, passando por outra reforma para a Copa de 2014, planejada para custar 600 milhões de reais e ultrapassou a exorbitante cifra de 1 bilhão de reais. Mas o maior superfaturamento ainda estava por vir. O estádio Mané Garrincha, construído em Brasília e projetado para custar 700 milhões, ultrapassou a cifra de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Coincidência ou não, o estádio se localiza na sede dos 3 poderes da República Federativa do Brasil. Se não bastasse o superfaturamento astronômico dos estádios, a farra seguiu para as obras de infraestrutura em diversas cidades do país. Enorme parte delas inacabadas ainda em 2023 ou até abandonadas, como o caso do VLT de Cuiabá, mesmo se tratando de uma obra com um custo bilionário tirado do pagador de impostos. Cuiabá hoje ganhou o triste título de cidade fantasma. E se no campo da infraestrutura a situação não era boa, em outros setores ela estava ainda pior. No ano de 2013, o Brasil enfrentava aquela que seria até então a maior fila por cirurgias na história do seu Sistema Único de Saúde, com aproximadamente 800 mil pessoas aguardando até 10 anos por procedimentos. Ao ser questionado a respeito de realizar um evento esportivo dessa dimensão no país em meio a este cenário, o então presidente Lula afirmou ser um retrocesso deixar de fazer Copa do Mundo e Olimpíada porque não tem hospital. Quanto na educação, o cenário também era decadente. O slogan da então presidente Dilma Rousseff, com o título Pátria Educadora, pouco se confirmou. E em pleno cenário de superfaturamento bilionários de obras da Copa,
o Brasil atingia recordes de índices de analfabetismo. Exemplo, o estado do Mato Grosso, que apresentou uma alta de 39% desse índice na população entre 15 e 29 anos. Um dado extremamente preocupante e dicotômico em relação aos ideais pregados pelo então governo. De 16 anos depois do anúncio oficial do Brasil como sede da Copa de 2014, e quase uma década depois desse grande evento esportivo, o prometido legado por parte do governo em relação ao desenvolvimento do país não passou de uma enganação. O PIB brasileiro enfrentou uma grande recessão nos anos seguintes ao evento, a inflação tomou conta da economia do país e os maiores escândalos de corrupção, com o envolvimento de praticamente todos os partidos, vieram à tona com a Operação Lava Jato. Os estádios brasileiros se tornaram grandes elefantes brancos, recebendo pouquíssimos jogos anualmente e com um custo de manutenção extremamente elevado. Boa parte das obras seguem inacabadas, bilhões de reais que desapareceram do bolso do pagador de impostos. Futebol se tornou uma prática extremamente elitista no país, mesmo com o governo levantando a bandeira de se considerar a favor do povo. Estádios modernos e vazios, ingressos extremamente caros, a população mais pobre cada vez mais longe dos estádios de futebol. O Brasil segue sem vencer a Copa do Mundo. E você? O que achou do legado da Copa de 2014? Me conte nos comentários e se gostou, deixe seu like e envie para aquele amigo que precisa ver esse vídeo.